Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Sou o pastor Henrique. Uma honra estar aqui mais uma vez, cultuando com os meus futuros vizinhos que vão morar no céu comigo. O pessoal lá atrás não falou. Vou te dar mais uma chance. Estou feliz de estar aqui cultuando com os meus futuros vizinhos no céu. Glória a Deus, Deus é bom demais. É a primeira ceia do ano, né, pastor? Deus abençoe, pastor Alex, toda a sua casa, sua família, todo o ministério, todos os pastores, todos os obreiros, toda essa igreja, todos os músicos, todo mundo envolvido aqui, você que não é músico, você que está lá atrás, você que é visitante, Deus te abençoe. Deixa uma palavra para você. Eu costumo fazer algumas perguntas, né? Você vai ver o estilo de pregação. E é didático, né? Não é cansativo, não é chato não. Chato é você vir para o culto e não aprender, ficar voando, viajando, né? Então, você precisa de uma palavra? Ó, só 17 pessoas levantaram a mão, vou te dar mais uma chance. Quem precisa de uma palavra de Deus aqui? Levanta a mão. Ah, glória a Deus. Então, se você entender que Deus está falando com você através da palavra, você pode reagir. Me pergunta, como? Você pode fazer assim, ó, faz assim com sua mão, ó. Faz assim, ó. Agora fala, glória a Deus. Glória a Deus. Levanta a mão e fala, é verdade, Deus. É verdade. O pessoal da minha época aqui vai falar, fala, Deus. Amém? Você pode reagir se você entender que Deus está falando com você através da palavra. Amém? Me acompanha aqui a pastora Raquel Muzi, essa jovem linda ali, grande pregadora, não é porque é minha esposa não, mas para mim é a melhor pregadora do Brasil aí, glória a Deus. Tem um monte de gente que concorda aí, ó, glória a Deus. Eu não vou tomar muito tempo, porque eu não tenho muito tempo, então provavelmente eu não vou conseguir concluir a mensagem, mas vamos até onde Deus permitir, porque ainda temos a ceia ainda. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 3, vamos ler do verso 1 até o 9, né? Eu iria ler só o verso 9, até peço perdão ao menino da mídia aí, mas a gente, para contextualizar, para quem não está familiarizado com esse texto, para fazer sentido, amém? Mateus capítulo 3, verso 1 em diante. Tem alguém que se considera filho de Deus aí? Amém. Amém. Vamos ver. Eu vou ler para a gente ganhar tempo, tá? E naqueles dias apareceu ou surgiu. Repete essa expressão. Apareceu. Repete essa outra expressão. Surgiu. João o Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Repete essa expressão. Reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto. Repete comigo, gafanhoto. E repete comigo, mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judeia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por eles batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Agora o 9, né, que é o tema da nossa mensagem. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, repete essa palavra, pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E você diz amém. Esse texto é interessante a gente refletir sobre ele, porque quando Mateus vai endereçar o conteúdo desse códice até então,
Mateus ele tem como destinatário os judeus, diferente de Marcos, né, que vai escrever para os romanos ou para os cristãos que estão em Roma. Lucas vai escrever para os gregos, né, que era o povo mais culto, mais intelectual da época. Era chique adotar a cultura helenista ou a cultura grega, né, até que alguns saduceus, para ficar mais fácil o entendimento, existiam alguns partidos religiosos na época, os fariseus, os saduceus, essênios, zelotes, herodianos, os gnósticos, um monte de gente, uma galera aí. Então, os saduceus, que fazia parte do Sinédrio, que era uma espécie de Supremo Tribunal Federal judaico, que dali partia as decisões religiosas para o povo judeu, esse grupo dos saduceus colocava os seus filhos para estudarem em escolas de cultura helenista, escola grega, porque falar grego, adotar a cultura grega na época, era chique, era como se fosse o inglês de hoje, né? Eu sei que você, o pessoal aqui de Cordeirinho, fala mais inglês do que português, porque para o seu currículo... Quem riu? Não entendi. Não é verdade, o pessoal aqui fala mais inglês do que português, porque para o seu currículo é mais interessante isso. Que se você não está, meu Deus do céu, o pessoal está rindo, recebe então que é profético, irmão, amém? Então, os saduceus, né, um desses partidos religiosos, colocava os seus filhos para estudarem em escolas gregas, né, em escola de cultura helenista. Um dia a gente vai ter tempo para falar sobre isso, quem sabe, né, porque eu dou aula em algumas igrejas, assim, para alguns pastores, para alguns grupos de ministério, de obreiros, e a gente pega, né, a gente tem uma mentoria chamada Pregadores de Excelência, onde a gente pega esses pontos aí, históricos, né, enfim. E João, ele vai escrever para os gentios, né? Quem eram os gentios? É todo mundo que não é judeu. Então, não dá tempo da gente contextualizar, eu vou correr aqui por causa do horário. Mateus, para esse texto fazer sentido para você, Mateus ele vai escrever para os judeus. Esse texto que a gente leu, aqui eu fiz questão de ler esse texto em Mateus, para mostrar a gravidade dos fatos aqui obtidos ou narrados. Porque o povo judeu era um povo completamente sistemático, era um povo metódico, era um povo religioso, era um povo robótico, seguia à risca, ou tentava seguir, ou era imposto sobre o povo judeu, o cumprimento das 613 leis de Israel. No Novo Testamento, era mais difícil ainda, porque além das 613 leis, os fariseus colocavam os seus dogmas, os seus costumes, os seus adendos, as suas emendas, para que o povo pudesse cumprir mais ritos, mais religiosidade. 613 leis era muito difícil de ser cumprido. Alguns personagens tentaram cumprir, mas não conseguiram. Somente uma pessoa conseguiu cumprir as 613 leis de Israel. O nome dele é Jesus Cristo. E porque Jesus cumpriu toda a lei, nós nos tornamos cumpridores da lei, porque nós cremos nele, e pelo fato de crermos nele, nós somos ou fomos justificados nele. E no Antigo Testamento, para você ser merecedor de receber as bênçãos de Deus, você tinha que cumprir as 613 leis. Alguém conseguiria cumprir 613 leis todos os dias aqui? Fala sim ou não? 600 leis, dá para você? Tá bom? Sem cara? Sim ou não? Cadê? Participa, onde está aquele povo barulhento? Fala aí, crente. O povo de Cordeirinho é diferenciado, né? Vocês estão na praia aqui, gente. Vocês têm que falar. 500 leis dá para cumprir, sim ou não? Fala, não. 400, 300, 200, 100, 50, 10, 3, 1. Meu irmão, a Bíblia fala que estávamos no saldo negativo até que alguém decidiu pagar a nossa conta. Oh, meu Deus. Graças a Deus, porque Jesus pagou a minha e a sua conta. Fala para o teu vizinho aí, para ele não dormir. Fala para ele aí, Jesus comprou o teu barulho, meu irmão. Jesus comprou a tua passagem para o céu através do teu sangue. Alguém está comigo aqui nessa palavra? Aleluia. Fala alguma coisa para Jesus aí, meu irmão. Oh, meu Deus. Jesus pagou a minha dívida. Muito obrigado por isso. Eu não mereço. Glória a Deus. Então,
Só para você entender que o povo judeu é extremamente, se tiver algum judeu assistindo aí, liga não, estou falando do período bíblico aqui, tá? Não dos ortodoxos hoje, mas era extremamente metódico. Então, se saísse alguma coisa da liturgia, ele já, né? Por isso que Paulo enfrentava muita dificuldade ali, o pastor falou sobre Paulo. Paulo enfrentava muita dificuldade por causa do proselitismo, né? Porque tinha judeu que se convertia ao cristianismo e vice-versa também. E hoje em dia tem um monte de cristão que adota alguma cultura judaica que não faz sentido por causa da graça. Enfim, é uma confusão danada. Então, é muito difícil se comunicar, provar que Jesus era o Messias para o judeu. Então, a história do nascimento para o judeu, ela é muito interessante, ela é muito importante. Você pode ver que a história do nascimento dos patriarcas, de Moisés, de João Batista, de Jesus, tinha um cunho especial. Até no período dos juízes, né, às vezes Deus fazia nascer alguém para libertar o povo. Porque a história do nascimento vai traçar todo o destino profético dessa pessoa. Então, João Batista, quando a gente analisa ali em Lucas capítulo 1, versículo 39, quando João Batista, ainda no ventre de Isabel, ele vai receber a visita de Maria e Jesus. O texto diz, se você analisar depois, em casa, agora não, porque você tem que prestar atenção aqui na palavra, não sei se está sendo transmitido, depois você assiste lá. Maria estava grávida, ela foi revestida do Espírito. O anjo falou, descerá sobre ti o Espírito Santo de Deus. Amém? Todo mundo lembra dessa passagem. Maria grávida, alguns estudiosos como Flávio Josefo e Justino Marte, eles vão dizer que nesse período Maria estava com aproximadamente 3 meses. Então, e o texto diz que ela subiu apressadamente para a casa de Isabel, mãe de João Batista. Gente, é recomendável, a Juliana que é da área da saúde, Juliana, é recomendável uma pessoa grávida subir aproximadamente 700 ou 900 metros em território rochoso, apressadamente? É recomendável isso para uma pessoa que está grávida? Sim ou não? Não. Então Maria, ela está com Cristo, está gerando Jesus. E ela sobe apressadamente, aproximadamente entre 700 e 900 metros, num terreno completamente difícil, para chegar na casa de Isabel. Quando ela chega em Isabel, ela saúda, ela cumprimenta Isabel. Quando Isabel, o texto diz, quando ouve a saudação de Maria, João Batista dá um pulo, dá um salto, mexe na barriga. Sabe o que a gente aprende com isso aqui? Eu já quero aplicar algo para você. Estenda a sua mão assim, faz assim. Sabe o que acontece? Aquilo que Maria está gerando, está carregando, ou quem Maria está carregando, quando ela libera uma palavra, alguém é cheia do Espírito Santo, no caso de Isabel. Você está entendendo isso daqui? Eu vou melhorar para você. Alguém será cheio do Espírito Santo só em ouvir a tua saudação. A sua casa receberá a visitação do Espírito Santo, porque você carrega a presença do Espírito Santo. Alguém será renovado através da tua profecia, alguém será cheio através da tua pregação, a tua casa será transformada, porque você carrega o Espírito Santo de Deus. Tem alguém que concorda com essa palavra aqui? Fala alguma coisa para ele aí, meu irmão. Aleluia! Aquilo que você carrega, meu irmão, quando você fala, você faz com que aquilo que a pessoa está gerando se mexa. Oh, meu Deus, alguém precisa pegar essa palavra aqui. Tem alguém gerando algo aqui, gerando um projeto, gerando alguma coisa? Tem alguém? Então, como eu estou cheio do Espírito Santo, os pastores estão cheios do Espírito Santo, através dessa palavra, aquilo que você está gerando vai se mexer, vai se mover, vai sair do lugar. Uma das características de quem recebe o Espírito Santo é se locomover. Oh, meu Deus! Alguém precisa pegar essa palavra aqui. Não tem como ser cheio e ficar parado. Não, quem recebe a presença do Espírito tem que fazer alguma coisa. Não dá para ficar parado, meu irmão. Eu sempre trago o exemplo dos serafins, que são, né, na angelologia, são os seres mais próximos de Deus, os anjos mais próximos de Deus. E a palavra serafins
no hebraico significa aqueles que ardem em fogo. Eles, literalmente, a matéria ou a composição deles é fogo. Por quê? Pergunta, por quê? Ah, não vou falar não, o pessoal lá atrás não está perguntando, vocês não querem saber não? Pergunta, por quê? Porque eles estão perto de Deus. E uma das características de quem está muito perto de Deus é pegar fogo. Sabe, já viu, aqui não tem não, aqui Cordeirinho só tem crente fera, cheio do Espírito Santo, mas tem alguns lugares por aí, que tem os crentes mornos, gelado, né, aquela coisa que fica assim, eu vou dar vontade até de chamar um corretor de imóvel para sentar do lado dele, para corrigir ele, porque ele está imóvel, estático, parado. Meu irmão, culto é celebração, é alegria, é festa. O salmista disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele se alegrou quando recebeu o convite. Ele não se alegrou. Claro que ele se alegrou quando chegou na casa, mas só de receber o convite ele já se alegrou. Para você entender que culto é festa, é celebração. Você está entendendo isso daqui? Por que os serafins pegam fogo? Porque estão mais próximos de Deus. E outra característica de quem está próximo de Deus, nós estamos próximos de Deus porque nós temos o Espírito Santo em nós. Pegou isso aqui? Então a característica, a gente tem que incendiar, a gente tem que pegar fogo. Se você não está pegando fogo, meu irmão, tem alguma, marque um gabinete, uma consulta, não sei, porque tem alguma coisa errada, porque se você carrega a presença, você tem que pegar fogo. Outra característica, Ezequiel, outros profetas, João, ele viu uma espécie de roda, né? Essa roda não é uma roda literal que move o trono de Deus, não, são serafins que se movem numa velocidade altíssima, que parece uma roda. Outra característica de quem está muito perto de Deus, ele se move com muita velocidade, por isso que Maria subiu, mesmo grávida, apressadamente. Você está entendendo isso daqui? Então, se você tiver que pregar, pregue logo. Se tiver que cantar, cante logo. Se tiver que fazer alguma aula, algum curso, faça logo. Pregue logo, faz logo, meu irmão. Terceira característica de quem carrega a presença de Deus, você quer saber sim ou não? Que isso, gente. Meu Deus, agora sim. A terceira característica de quem está muito próximo de Deus, no caso dos serafins e a gente também, os serafins, eles falam uns para os outros. Eles não adoram a Deus diretamente, é uma adoração indireta. Ele não fala, Deus, tu és santo. Não, esse privilégio foi reservado para um povo chamado igreja. A gente consegue adorar a Deus, falar, Deus, tu és santo, falar diretamente com Ele. O salmista fala o seguinte, quando eu clamo, o Senhor inclina para mim os seus ouvidos. Os serafins não têm essa moral toda não, tá? Eles têm que falar uns para os outros. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Sabe o que significa? Quem está próximo de Deus tem que falar de Deus para alguém. Se você não falou de Deus para alguém ainda em 2026, você não está perto de Deus, meu irmão. Tem que se aproximar, tem que estar próximo, junto. Justo, uma das etimologias, uma das raízes etimológicas da palavra justo, né? Justo, apertar, estar próximo de Deus. Fala para o teu vizinho, esteja próximo de Deus. Deixa eu correr aqui, senão o pastor vai puxar meu paletó, gente. Meu Deus, me ajuda aí. Segura o pastor Alex aí. Vocês que são fortão aí, ó. Meu Deus, me ajuda, Jesus. O texto diz, a gente leu, né? Mateus capítulo 3, verso 1. Eu pedi para você repetir a palavra surge ou aparecer, dependendo da sua versão. João surge no deserto da Judeia. Surge. Ué, como assim? Apareceu do nada? Não. É porque Mateus, como ele está escrevendo para os judeus, que é um povo metódico, sistemático, analítico, chato, ele coloca algumas palavras ali que vai fazer o povo pensar. Entende? Que para o conceito e o contexto judaico faz um sentido. Essa palavra surge no grego significa pararinetai. Repete essa expressão, pararinetai. Fala para o teu vizinho, não está falando grego, hein, irmão? Que isso? Fiquei sabendo que tem um irmão aqui que fala inglês, quero teu contato, irmão, pelo amor de Deus, me ajuda aí. Essa palavra surge, pararinetai, quando o judeu, porque Mateus endereçou esse volume, esse códice, esse documento, né, o evangelho,
para que os judeus entendessem. Por isso que no Evangelho de Mateus, ele vai inserir várias culturas, vários pontos de tradição judaica ali. Quando o judeu ouve parahinetai, significa manifestar. João Batista já estava ali, tranquilo, mas teve uma hora que ele precisou manifestar-se. Você está entendendo? O que isso quer dizer? Vai chegar uma hora na sua vida que você vai precisar manifestar-se, aparecer-se, fazer o que Deus te chamou para fazer. Se Deus te chamou para profetizar, chegou a hora de manifestar-se. Se Deus te chamou para cantar, chegou a hora de manifestar-se. Se Deus te chamou para pregar, chegou a hora de manifestar-se. Fala para o teu vizinho aí, parahinetai. Fala para o teu vizinho aí, fala para ele, está esperando o que para pregar, meu irmão? O que você está esperando para fazer a obra? Você está esperando o que ia acontecer para você exercer logo o seu ministério e trazer vidas para Cristo, meu irmão? Aleluia! Outra conotação que essa palavra parahinetai significa, trazia o entendimento para os judeus, era chegar trazendo algo ou alguém consigo. Meu Deus! Você vai chegar na tua casa depois desse culto diferente. Você vai chegar levando alguém. Oh meu Deus, você vai chegar naquele trabalho diferente. Você vai chegar, não vai chegar sozinho não. Você vai chegar trazendo consigo alguém. Me pergunta quem? Me pergunta quem? Você vai chegar levando o grandão da Galileia, o Deus forte, maravilhoso. Você não chega mais naquele lugar sozinho, não. Você não vai chegar lá sozinho, não. Contigo está o Todo-Poderoso. Contigo está o Deus forte, Conselheiro maravilhoso, Príncipe da paz, Pai da eternidade. Você não está mais sozinho. Quando Mateus escreve parahinetai, porque o Novo Testamento foi escrito em grego koiné, né? Teve a Septuaginta, teve a Vulgata, teve várias formas de transmitir, né? de traduzir, mas nesse sentido original eu recomendo você a estudar a Bíblia no grego koiné, né? Que o Novo Testamento foi escrito, e essa palavra ali surgiu ou apareceu, é parahinetai. O que Mateus queria dizer com isso? Literalmente, Mateus foi intencional para se comunicar com um povo difícil. Mateus estava dizendo literalmente, não sei se alguém aqui vai vibrar, não sei se alguém aqui vai pegar essa palavra profética. O que Mateus está dizendo literalmente é, o silêncio acabou. Deus resolveu falar. Fala para o teu vizinho aí, ó, o silêncio acabou. Deus resolveu falar. Não tem mais 400 anos de silêncio do período meu Deus, qual é o nome do período, gente? Fugiu da memória. Período intertestamentário, que ficou 400 anos sem Deus falar com o povo. Então, quando Mateus escreve parahinetai, Mateus está dizendo, o silêncio acabou. Deus decidiu falar. Você está entendendo isso daqui? Acabou o tempo de você ficar sem resposta. Deus decidiu falar. Acabou o tempo de você ficar com dúvidas. Deus decidiu falar. Os seus ouvidos serão destapados. O seu ministério será ativado. Deus decidiu falar. Monte de coisa. Deus decidiu falar, o tempo do silêncio acaba hoje. Ó, só 5 pessoas pegaram essa palavra aqui, eu não aceito isso não. Deus decidiu falar, o silêncio acaba hoje. Agora existe um profeta na jurisdição. Deus decidiu falar.
Para você que não entendeu a gravidade do que eu estou falando, como que Deus criou tudo que existe hoje? Fala, falando. Então, quando Deus fala, alguma coisa surge, aparece, acontece. Oh, meu Deus! Oh! A Bíblia fala que o Verbo se fez carne. Cristo é o Verbo, Cristo é a própria palavra de Deus. Oh, Ganassuri. Vou ver se alguém aqui, eu vou ver, pastor Alex, se pelo menos 3 crentes pegam o que eu vou falar aqui. Alguma coisa vai acontecer na sua vida, porque Deus está liberando uma palavra para você. Pega aí. Ah, mas eu não tenho acesso. Deus decidiu falar. Ah, mas eu não conheço. Deus decidiu falar. Ah, mas eu não posso, mas Ele pode. Eu não sei fazer, mas Ele sabe fazer. Deus decidiu falar. O tempo do silêncio acabou. Acabou a angústia. O tempo de cantar chegou. Deus decidiu falar. Pena que não dá tempo da gente entrar no texto. Vou fazer um pedido ao pastor Alex, marca uma vigília só de palavra, só de pregação. Imagina 5, 6 horas só de Bíblia. Tem gente que faz assim, está amarrado, faz até sinal da cruz e tudo. Meu irmão, isso aqui é a palavra. Deus decidiu falar. Imagina Deus falando com você 6 horas seguidas. Deus decidiu falar. Versículo 2, para correr aqui, senão o pastor Alex ele vai fazer um sinalzinho para mim assim. Estou brincando, tá, pastor? Mas não faz esse sinal para mim não, pelo amor de Deus, tá? Versículo 2, João Batista diz o seguinte: arrependei-vos. Todo mundo sabe que a palavra no grego para arrepender-vos é metanoia. O que isso quer dizer? No conceito, né, do povo daquela época, no entendimento do povo daquela época. João Batista estava literalmente falando para o povo: mudem a forma de pensar, mudem de direção, porque arrepender é o seguinte: eu estou indo para essa direção, me arrependi, voltei. Isso é se arrepender, isto é se converter. Se você confessou Cristo como Salvador e continua na mesma direção que você estava quando não confessou Cristo como Salvador, você não se arrependeu. Você não se converteu. Então eu vou ter que lembrar das minhas raízes aqui, pedir para os meus colegas falarem para você: vai se converter, crente. Metanoia, arrependei-vos. Por quê? Porque é chegado o reino dos céus. A palavra reino significa basilion no grego, né? Basilion ou basileia, conceito de Basileia. O que isso quer dizer? O que basilion significa? Governo, administração. É um governo ativo de Deus, não territorial. Quando você ouvir reino dos céus, tem a diferença aí, reino dos céus e reino nos céus, é diferente. O reino dos céus é o governo de Deus, é como se fosse uma espécie de colonização. O governo de Deus, o reino de Deus ativo, você viver a teocracia, que é Deus governando de novo, literalmente, sob o governo de Deus. Então, João Batista está falando: mudem de direção, mudem a forma de pensar, porque é chegado o reino de Deus. Essa expressão, é chegado o reino de Deus, literalmente, Mateus, ele quis trazer a mensagem para os judeus: Deus está prestes a intervir na história. Não, eu ouvi 3 aleluia e 1 ou. Eu não sei o que isso quer dizer, mas eu preciso te explicar. Quando o texto diz é chegado o reino dos céus, Mateus quis dizer para os judeus: Deus está prestes a intervir na história. A sua casa está daquele jeito até Deus intervir na história. Você lembra do endemoniado gadareno?
Ele tinha uma legião, cerca de 6.000 demônios no cara. E ele atormentava toda a Gadara, aquela coisa toda. Um dia a gente fala sobre isso, quem sabe. E ele estava atormentando não só o endemoniado, o seu hospedeiro, mas como toda a Gadara. Olha só, o texto é lindo, Marcos capítulo 5. Quando os demônios veem Jesus de longe, eles param o que estão fazendo, pastor, e correm, não de Jesus, mas para Jesus. Por quê? Porque até os demônios sabem que quando Jesus entra em cena, os demônios têm que parar de atormentar. Cadê o glória a Deus? Ele tem que parar de atribular, ele tem que parar de ferir, parar de perseguir e correr para Jesus com o rosto em terra, pedir, por favor, juridicamente, porque vieste nos atormentar antes do tempo. Então, o diabo só faz gracinha na tua casa até Jesus entrar no circuito. A situação só continua desse jeito até Jesus aparecer no território, meu irmão. Está entendendo? O ministério só continua desse jeito, apático, eu não consigo fazer, não consigo nada, até Jesus entrar. Porque quando Jesus entrar, o diabo vai parar de perseguir, vai parar de atormentar. Cadê? Alguém comigo? O diabo vai parar de perseguir, vai parar de atormentar, vai parar de colocar doença, vai parar de colocar medo, vai parar de travar você, vai parar de... tem alguém aqui comigo nessa palavra? Quando Jesus chegar no território, o diabo tem que parar de fazer o que estava fazendo. Deixa eu correr aqui, para respeitar o horário. João Batista, no versículo 4, o texto diz que ele se vestia de pele de camelo, cinto de couro pelo peito. As pessoas que vinham até João Batista, enviados dos fariseus, eles perguntaram: quem é você? Você é o Cristo? Ele: eu? Não, pelo amor de Deus. Olha o nível da identidade do cara. Eu sou o Cristo. Sabe por quê, gente? Deus estava há 400 anos em silêncio. Deus falava através de profetas, que é o período intertestamentário. De Malaquias a Mateus, Deus não falava com o povo. Então surge para Rínetar, surge João Batista. Então quando o povo fica sabendo, opa, Deus decidiu falar, Deus decidiu intervir na história, toda a Judeia, não só Judeia, Galileia, Pérea, Itureia, Traconites, né? Todos esses espaços, esses povoados, eles decidiram ir até João Batista, no deserto. João Batista estava pregando no deserto, um lugar desconfortável, um lugar desfavorável, um lugar que não tinha cadeira, um lugar que não tinha ar-condicionado. E o povo saiu de Jerusalém, que tinha um certo conforto, tinha um certo requinte, saiu o povo da cidade para ir no deserto, ouvir um pregador pregar. Como o pastor disse aqui, não é sobre o lugar onde você está inserido, é sobre o que você carrega. E o que você carrega transmite algo para alguém. Você está entendendo? Você pode estar nos confins da terra. Se você estiver carregando a presença, alguém vai sair de um lugar para te ouvir. Alguém vai lembrar de você. Você está entendendo isso daqui? Aí outras pessoas perguntavam: você é Elias? Por quê? Porque tinha essa profecia. O profeta Isaías era o profeta messiânico, era o profeta que mais profetizou sobre o Cristo. Por isso que ele é chamado, tem esse título de profeta messiânico. Quando as pessoas falam: você é o Elias? Por quê? Porque alguns estudiosos, como o próprio Justino Marte, ele vai falar, não só Justino Marte, né, mas quase todos os estudiosos, Eusébio de Cesareia, Flávio Joséfo, John Wycliffe, dentre outros, eles vão falar que João Batista ele se vestia igual a Elias. Por isso que algumas pessoas falavam: você é o Elias? Não só por causa da profecia, mas por causa das suas características. João Batista, ele estava no seu momento de auge ministerial. Ele estava nos holofotes. Ele era o cara mais assistido, ele tinha mais visualizações da época. Porque o povo estava 400 anos sem ouvir Deus, agora Deus decidiu falar através, então estava todo mundo nele. Quando o povo pergunta: você,
Você é o Cristo? Ele fala, não. Aí quando Jesus aparece para ser batizado, ele fala, é Ele. Pegou isso aqui? No momento de maior auge, imagina você no auge da sua vida. Tenta imaginar a vida que você quer ter. Você crescendo profissionalmente, ministerialmente, você no auge, no topo, você hypado, você lá em cima. O que você faria? João Batista estava no hype, estava lá em cima. Quando todo mundo, ele poderia muito bem pegar a glória para ele, mas meu irmão, quem carrega algo diferente, é diferente. Literalmente, né? Ele, no momento de maior auge, no momento onde ele poderia ser promovido, reconhecido, ele aponta para Jesus, não sou eu, é Ele, o Cordeiro de Deus. Eu batizo um de cada vez, mas Ele batiza todo mundo ao mesmo tempo. Eu batizo com água, mas Ele batiza com fogo. Eu não sou digno de desatar a sandália. Fala para o teu vizinho para ele não dormir, que eu estou vendo gente bocejando. Fala para ele aí, no momento de maior auge da sua vida, aponte para Cristo. Tira a atenção de você e coloca nele. Como que você conseguiu? Foi Ele que me deu. Como que você entrou lá? Foi Ele que me colocou lá. Como que você teve acesso? Foi Ele que me deu acesso. Como que você comprou esse carro aí, meu irmão? O que você fez? Você jogou no tigrinho? Não, eu joguei na ovelha. Foi Cristo que me deu, meu irmão. Fala pro teu vizinho aí, troca o tigrinho pela ovelha. A ovelha é melhor, meu irmão. Ó, tô vendo um monte de gente rindo, hein? Oh, meu Deus. Fala ou não falo? Cadê vocês que falaram? Fala. Fala pro teu vizinho, troca o tigrinho pela ovelha, meu irmão. Troca o tigrinho pelo cordeiro, pelo leão da tribo de Judá. Oh, meu Deus. O tigrinho te toma, o cordeiro te devolve. Oh, pegou essa aí. Se tiver algum empresário me assistindo aí, gente, eu estou pregando a Bíblia, tá? É Bíblia aí. Não, pelo amor de Deus, me ajuda aí, gente, me ajuda aí. Deixa eu terminar aqui, gente. O texto diz também, não dá tempo de entrar nesse... Gente, cada ponto desse aqui, é porque eu te falei, né, da mentoria que a gente presta. Então, quando a gente olha para um texto, ele se abre de uma forma onde a gente tem milhões de possibilidades de comentários aqui, mas não dá tempo. Por isso que eu estou editando a palavra, estou cortando a palavra aqui. O texto diz que João Batista se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. João Batista tinha tudo para ter uma vida boa, ótima, viver em Jerusalém, viver paparicado, aquela coisa, ter as melhores grifes, as roupas, né? Mas não, ele escolheu viver no deserto. E alguns estudiosos que eu falei, eles dizem que João Batista, ele pertencia ao grupo ou ao partido religioso dos essênios. Quem eram os essênios? Eram pessoas que não aceitavam o governo romano sobre os judeus, né? E viviam adorando a Deus nas cavernas, nos montes, tinha uma vida nômade, né? Eles se vestiam dessa forma, eles viviam meio que isolado, né? da sociedade, aquela coisa toda. Então João Batista, ele tinha tudo para ter o que ele podia ter de melhor, mas ele escolheu servir a Deus no deserto, e foi no deserto que Deus falou, vou levar o povo para ir para ouvir você, para preparar o caminho. João Batista, ele poderia se alimentar das melhores especiarias, dos melhores alimentos, das melhores comidas, mas ele se alimenta de gafanhoto e mel silvestre. E isso, se tem algum nutricionista aqui, vai confirmar essa informação, porque o gafanhoto, ele era rico em proteína, ele tinha cerca de 80% ou 70%, 60% ou 70% de proteína, gorduras boas de 10 a 15%, ferro, zinco, magnésio, vitamina B12, isso trazia sustento, massa muscular, né, aquela coisa toda, trazia resistência. Ele bebia ele bebia também mel silvestre, né? Esse mel silvestre, ele tinha glicose, frutose, que é energia rápida, antioxidantes, enzimas naturais, minerais, potássio, cálcio, ou seja, energia rápida, estabilidade glicêmica relativa, ações antimicrobianas, um monte de coisa aí. Ou seja, quando o João Batista, ele se alimenta de gafanhoto e mel silvestre juntos,
Essa combinação mantém clareza mental e evitam extremos picos de fraqueza. Henrique, o que você quer dizer com isso? Gente, tem gente que está no deserto, é lugar de provação. A gente ouviu a vida inteira que deserto, né? Como é que você está, meu irmão? Estou no deserto, na prova, no funil, no vento, na tempestade, aquela coisa toda. Para você se manter firme no deserto. Quem quer se manter firme no deserto aqui? Então é só se alimentar do que o profeta se alimenta. Pegou a palavra? Pegou? Não dá tempo, mas não dá tempo. Se você quer se manter firme no deserto, de pé no deserto, sem fraqueza, sem picos de fraqueza, é só se alimentar do que o profeta se alimenta. Me perguntem, do que ele se alimenta? Pergunta. Palavra, jejum, oração, joelho, monte, consagração, estudo bíblico. Você está entendendo? Quer permanecer firme no deserto? É só se alimentar de gafanhoto e mel silvestre. Ou seja, se alimenta daquilo que te nutre, meu irmão. Daquilo que te mantém de pé. Tá pegando? Só eu fiquei sozinho, vocês foram arrebatados. O seguro no pé de vocês, eu não fico aqui sozinho, não. Deixa eu correr aqui. Versículo 5, as pessoas saíam de Jerusalém, já falei sobre isso, para ir até o deserto ouvir o profeta. Versículo 9, que é o tema da mensagem, o menino até fez uma arte bonita aqui, rapaz, que coisa bonita, hein? O pessoal da mídia aqui é top. Parabéns, Deus abençoe. Vocês não são os midianitas, vocês são mídia, tá? Pegou? Porque tem igreja que tem midianita, né? Aqui tem mídia, glória a Deus. O pessoal aqui da mídia é crente, é pastor, né? Glória a Deus, glória a Deus. Oh, meu Deus, me ajuda. Versículo 9. Porque os judeus, os fariseus e os saduceus, né, que fazia parte do Sinédrio, que estava corrompido com Roma, aquela coisa toda, eles se orgulhavam, principalmente os fariseus. Eles falavam: nós somos descendentes de Abraão, nós que temos direito à herança. Não existe pregador itinerante. No caso de pregador itinerante, no caso de João Batista e Jesus, né, que eles consideravam itinerante, né, não estudou escola nenhuma, como Paulo estudou aos pés de Gamaliel, aquela coisa, ou seja, tinham uma tradição. Então, quando surge alguém pregando e atrai a atenção do povo, eles ficam com ciúmes, eles falavam isso. Nós somos descendentes de Abraão, nós que temos direito. Se eu não pregar, ninguém sente a presença de Deus. Tinha que ser eu cantando ali para a igreja ir para o céu. Oh, glória a Deus. Se eu não falar, nada acontece. Esse cara, ele não entra ali pela porta, ele chega flutuando, igual o Renato Aragão no Criança Esperança, lembra? Ele flutua. Então, meu irmão, tem gente, aqui não tem, porque o povo aqui é sarado, né? Mas tem lugar aí que o povo se acha. Você está preparado para ouvir uma verdade? Sim ou não? Sim. Quem se acha porque está perdido. Quem se acha precisa ser achado por ele, porque Deus procura. Se Deus procura... Pega isso, não dá tempo de eu falar mais. Deus procura, então se o cara se acha, não precisa mais ser procurado por Deus. Quem se acha porque está perdido, pegou aí, crente? Então, abaixa a bola, porque quem faz é Ele, quem faz a gente pregar é Ele, quem canta, a gente canta por causa dEle, a gente trabalha por causa dEle, a gente está naquele emprego por causa dEle, a gente casou por causa dEle, meu irmão, a gente tem uma família por causa dEle, a gente tem o que comer depois do culto por causa dEle, não é por causa de mim, não é por causa do meu sobrenome, não é o meu currículo, é por causa dele. Tá vendo como o povo aqui é sarado? O povo aqui é resolvido, glória a Deus. Os fariseus falavam: nós somos descendentes de Abraão. Aí entra o versículo que a gente leu, versículo 9. João Batista fala: e não presumais de vós mesmos dizendo, temos por pai Abraão. Que isso quer dizer ser descendente de Abraão, ter direito à herança, aquela coisa toda. Porque eu vos digo, João Batista dizendo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. A Bíblia, o Novo Testamento foi escrito no grego koiné. Estou finalizando já, tá? O Ministério de Louvor, se puder vir, pastor, não sei se faz parte do ritual, mas eu fui ousado em pedir o pessoal para, né, me ajudar a ministrar aqui. Se eles quiserem e puderem, obviamente, me ajudar aqui, já estou terminando.
Eu sei que quando o pregador fala isso, né, é difícil, mas eu literalmente estou terminando. O Novo Testamento foi escrito em grego koine, e a palavra pedra no grego é litoi. Fala comigo, litoi. Que o conceito dessa palavra, lembre-se que, por isso que é importante você prestar atenção na introdução da mensagem para fazer sentido. Os meninos estão chegando aqui, as meninas também, presta atenção aqui, presta atenção na palavra. Essa palavra, pedras, no grego, litos, para o judeu que é sistemático, sistêmico, robótico, religioso, um monte de coisa, traz um significado que faz ele refletir. Porque essa palavra, litos, para os judeus, pedra significava o povo gentil, né? O gentil, que não fazia parte da aliança. Essa palavra nesse contexto. Os mortos espirituais, os que estavam fora da aliança, ou seja, eu e você. Os fariseus se gabavam, nós somos o povo escolhido, nós somos a geração, os descendentes de Abraão, nós temos o sangue de Abraão, aquela coisa toda. E João Batista fala, Deus pode pegar o que vocês chamam de mortos e trazer vida. Deus pode pegar essas pedras, e fazer das pedras filhos, mas não filhos por causa de herança, mas por causa de geração. Você está entendendo isso daqui? Pedra no uso semântico no grego bíblico, o que significa? Pedra é algo inanimado. Não dá tempo de eu aplicar, não dá tempo, o pessoal já subiu. Então, isso tudo aqui é a gente, era a gente, tá? Aquilo que é inanimado, Deus vai trazer vida. Pedra significa algo sem vida, Deus traz vida. Algo sem identidade, Deus traz identidade. Algo bruto, Deus traz forma. Não lapidado, Deus lapida. Pedras mortas podem virar filhos gerados. Então nós fomos de pedras a filhos. Que também... Gente, isso daqui é muito forte. Você vai entender isso aqui, né, no fechamento aqui. E a palavra filhos que João Batista usa aqui também, neste mesmo versículo, é tekna. Repete essa expressão, tekna. Fala grego aí, meu irmão, fala tekna. O que isso significa? Mateus ele não usa a expressão ruios, que seria filho por posição ou herança, ou descendente, né, que tem direito à herança. Mas ele usa a expressão tekna, que significa filho por geração, ou seja, Deus gerou por natureza. Porque Romanos 11, 17 a 24, depois você lê lá, diz que nós, gentios, até então gentios, fomos enxertados nele. Você está entendendo? Na oliveira, no ramo, na videira, ou seja, em Cristo. O que é enxerto? É tirar daqui e colocar aqui. Deus tirou, mudou a nossa geografia. Você está entendendo isso daqui? Você era pedra, você estava em um lugar, em uma posição, em um estágio. Deus pegou você daqui e colocou você aqui. Deus tirou você do lugar das pedras e gerou filhos que têm direito. Só quem é filho se coloca de pé em nome de Jesus. Só quem é filho. Só quem é filho. Porque Deus fez de pedras filhos. Você não é mais pedras. Você não é um objeto inanimado. Alguém está aqui na palavra ainda? Você não é um objeto inanimado. Você não é uma peça bruta. Você é filho. Você é filha. Eu vou falar até você entender isso. Você é filho. Você é filha. O sangue, o corpo e o sangue de Cristo te fez filho. Você concorda com essa palavra? Aplauda o Senhor aí.